2, 1. Ok, então muito boa tarde àqueles convidados que aqui já estão conosco, que já chegaram, para mais um webinar destes que nós temos desenvolvido pelo nosso Núcleo Operacional de Sorocaba. Como todos que aqui estão conhecem, ou pelo menos têm noção, nosso núcleo é formado por uma equipe de 6 professores. Nós temos o professor Antenor, o professor Arnaldo, a professora Carla, o professor Buriel, o Luiz Leite, o João Neroni. Temos o apoio dos nossos 2 estagiários, o Sandro Alex e a Tainá. E já estamos alcançando algo como 310, 320 empresas neste segundo ciclo, neste segundo PX, acrescidas das indústrias que nós inscrevemos na primeira etapa. Como nós estamos nessa situação e não podemos fazer eventos presenciais, vamos fazer, então, esse evento da forma remota, como estamos fazendo, e hoje nós vamos ser abrilhantados com uma apresentação sobre oportunidades de exportação no Canadá. Nós já tivemos aqui no nosso núcleo, além das ações da Apex, né, desenvolvido alguns temas específicos, como oportunidades nos países árabes, como já estamos em estado avançado para trazer algumas oportunidades também no mercado europeu, com entrada por Portugal, e também nos países africanos. Nós estamos negociando para que também representantes desses países, de empresas localizadas nesses países, venham trazer também essa luz aos nossos assistidos, para que eles possam também olhar para estes mercados e conhecerem um pouco como eles funcionam. Esse é o grande objetivo da nossa tarde, dessa horinha que nós vamos estar aqui com essa apresentação do Eduardo Valente, que é o CEO de uma empresa, desta empresa que vocês estão vendo no slide, especializada nesse intercâmbio comercial com o Canadá. Teremos também a apresentação do Gleuber Mariano, que vai completar com algumas informações. No briefing que nós fizemos, eles vão fazer uma apresentação de como funciona geograficamente o Canadá, como é o canadense, como é o comportamento dele, o que as empresas canadenses valorizam, aqueles cuidados fundamentais para quem queira fazer qualquer tipo de negócio com o Canadá, que é uma excelente vitrine para inúmeros produtos, é um país que tem poder aquisitivo, que tem condições e compra regularmente muitos produtos no exterior, possam ter essas informações. Então, sem mais me demorar nessa apresentação, eu já gostaria que tanto o Eduardo, o Gleuber, eu não sei, talvez o Eduardo que vai abrir, já possam iniciar a apresentação. Nós teremos também, por parte da empresa deles, o apoio do Hélio Rubens, que faz parte também da empresa, e do Carlos, segundo eles me informaram, também farão algumas incursões com informações pertinentes a esse tema. Ao final, nós abriremos para perguntas diretas dos participantes, aqueles que tenham interesse de perguntar diretamente aos apresentadores dúvidas daquilo que eles comentaram, também abriremos esse espaço. E após o terminado o webinar, nos próximos, mais tardar nesta semana, início da outra semana, a gente vai enviar um e-mail para vocês fazerem uma avaliação rápida, apenas para dar um retorno, um feedback e saber, para que nós possamos nos orientar e melhorar esses webinars. Então, por favor, Eduardo, fica à vontade, a palavra está com vocês. Gleuber, você começa? Tá sem som. Obrigado, Ângelo, pela apresentação. Desculpa, comecei sem o som aqui. Boa tarde, pessoal. Eu acredito muito nessa questão que a gente vai abordar hoje, referente a plataformas de oportunidades. Queria falar um pouquinho da minha formação e da minha área de atuação, para que todos me conheçam. Sou engenheiro agrônomo, formado em Piracicaba, tenho mestrado em áreas de desenvolvimento tecnológico e tenho um MBA em gestão de negócios.
A questão que me encantou nesse desenvolvimento que a gente colocou aqui como formação de estratégia é a visão de negócio que o país tem, de oportunidades para oferecer para o mundo. Eu atuo na área de agronegócio, mas atuo também na área de trade, juntamente com o Carlos Corrêa, na parte operacional. O Eduardo e o Hélio são nossos desenvolvedores, nossos suportes. E nós temos um desafio gigantesco de entender o cliente para atender o cliente. Essa capacidade da gente criar esse mecanismo via plataforma nos compete uma vantagem competitiva interessante quando a gente olha para o Canadá. O canadense ele é muito pragmático, o Eduardo vai falar um pouco deles, mas existem alavancas e oportunidades dentro do nosso negócio Brasil, e aí eu não vou me ater a agronegócio, eu vou falar de todos os negócios, que o canadense gosta de ter o contato mais íntimo. Então, nós temos oportunidades, sim, temos dinâmicas de trabalho no aspecto técnico, tanto da parte de condução de exportação, que o Carlos é nosso especialista, como de caracterização de produtos para conseguir enquadrar no mercado canadense. Isso nos traz uma solidez nas análises que a gente constrói e na forma que a gente conduz esse trabalho junto ao desenvolvimento do mercado canadense lá na nossa base em London. Acho que é isso, Ângelo. Obrigado pela oportunidade. Queria agradecer em nome de todo o time Gesher. A gente tem um time Brasil, um time Canadá. É muito importante para a gente mostrar que a gente tem ferramenta feita por brasileiro e atendendo um mercado extremamente exigente, que é mercado canadense, e mercados mais exigentes ainda, que são mercados que envolvem algumas de nossas ferramentas para atendimento de compliance mundial. Perfeito, obrigado pela apresentação. Vamos ouvir aí, conhecer um pouco desse país tão sui generis. Como vocês podem ver no mapa que a gente disponibilizou, o Canadá, ele existe, mas ele existe no sul do Canadá. Por conta da latitude, você não tem muita coisa acontecendo lá para o norte. Você tem urso polar, você tem alce, mas as grandes cidades elas estão bem próximas dos Estados Unidos. Então você tem lá Vancouver, você tem Calgary, você tem Winnipeg, você tem Toronto, você tem Montreal. Tem a gente lá em London, que é no rabinho do Canadá, lá embaixo, que elas estão numa latitude praticamente igual. A gente vai falar nos slides para frente sobre os produtos que o Canadá normalmente compra, e o que a gente quer deixar bem claro é que o canadense ele não vai comprar o produto brasileiro só porque tem brasileiro lá querendo. O canadense, por si só, o nativo canadense, ele está interessado no produto brasileiro. Esse texto que nós colocamos aí é da ministra das Relações Exteriores do Canadá. Não sei se ela está agora, porque na última eleição do Trudeau, na reeleição do Trudeau, eu não sei se foi mantida ela, mas existe um forte entendimento de que o Canadá e o Brasil eles têm vários temas em comum. Hélio, você pode adiantar o próximo slide? A gente separou algumas coisas que eu sou de Sorocaba, nascido e criado em Sorocaba, estou aqui há quase 2 anos aqui no Canadá, e nesse tempo a gente identificou algumas características do canadense que ele valoriza
e que se você não observar essas características, a chance de você fazer negócio com eles diminui muito. A primeira característica é olho no olho. Se você conseguir trazer o produto para ele, tiver alguém aqui frente a frente com ele, vocês imaginam como eles estão sofrendo com essa história de distanciamento social. Interações presenciais, se eles podem ver a pessoa que está comprando, eles facilitam o negócio com eles. Segundo ponto, compra antecipada. Eu estava comentando com o Ângelo ontem, existe uma rede de lojas aqui de produtos baratos, chamados Dollarama. Já tem 2 corredores do Dollarama, somente com produtos do Halloween, no dia 31 de outubro. Quando chegar outubro, você só vai ver coisa do Natal. Eles têm esse costume de fazer isso, eles compram com antecipação. Então, é outro ponto para se colocar para os seus produtos e como apresentar os produtos aqui. O ponto principal para você apresentar um produto aqui, forte senso de comunidade. Eles estão interessados não só no seu produto, mas como ele é feito, como a sua empresa faz ele, como é a relação da sua empresa com a comunidade onde ela está. Tudo isso, o canadense, ele coloca um valor grande e que pode ser o que pese para ele decidir entre adquirir o teu produto, querer importar o teu produto ou não. E, por último, é uma coisa que eu acho que todo mundo sabe, eles têm uma maturidade de mercado, porque o mercado e a economia deles é estável. Então, isso pode ser ruim à primeira vista, mas não é. Eles têm condições de buscar novas oportunidades, eles têm condições de investir em outras economias para trazer produtos que, por exemplo, o Brasil, a maioria dos empresários não está em condição de sair buscar para outros lados. Então, essa vista para o Brasil é muito interessante. Glauber, você continua no próximo slide? Nós vamos começar a falar um pouquinho do mercado canadense. Vamos lá. A gente toma um pouco de cuidado em demonstrar o mercado de forma bem ampla para evitar que a gente crie falsa ideia do mercado como um todo. Passa o próximo toque aí, Hélio, por favor. A gente tem a grande vantagem nas relações bilaterais Brasil-Canadá são as questões de caráter de interesse mútuo que está na democracia, as questões de um apoio ao crescimento no comércio, né, e nesses investimentos. Então, a gente sabe que tem oportunidades, o canadense tem interesse não só nos produtos, mas a gente sabe que tem diversas campanhas no Brasil sobre mão de obra indo para o Canadá, enfim, esse intercâmbio é muito intenso e muito fortalecido. Segue, Hélio. Pode passar os outros. O governo canadense priorizou o Brasil para isso, né? Então, eu estou falando não só de produtos, mas de mão de obra também. E também eles enxergam o Brasil, e o Brasil também enxerga o Canadá como um parceiro estratégico em todas as relações de negócio que nós temos. A gente enxerga também a nossa experiência. O Carlos, o nosso sócio, ele teve algumas vezes no Canadá, e ele tem essa expertise de mercado e de consumo e dessas relações de negócio. Então, isso é importante para a gente conseguir estabelecer essa ponte e esse desafio que é abrir um mercado novo num ambiente diferente do que nós estamos acostumados a comercializar. Mas essa relação é muito fortalecida nas câmaras de comércio, nas iniciativas como a nossa e em outras. Isso valoriza muito esse trabalho do brasileiro em buscar essa questão dessas ações bilaterais Brasil-Canadá. Segue lá, Aaron.
Aqui, mais para a gente ter uma dimensão de como que está acontecendo essas relações comerciais, atualmente a gente tem um aumento significativo das exportações e importações do Canadá, um aumento de 25%. Brasil-Canadá são 23%. Depois, no próximo slide, a gente vai mostrar um pouco o perfil de produtos que são que regem essa balança comercial entre os dois países. As importações do Canadá, pautadas muito na área agrícola, aumentaram 28%, isso alavancado pelo agronegócio. E a gente tem uma balança comercial muito positiva com eles em relação a toda essa troca de mercadorias que nós realizamos. Então, é um parceiro comercial extremamente ativo no nosso mercado. Nós precisamos entender que não são só grandes players que atuam nesse mercado. A gente sabe que o grande volume de importação Brasil-Canadá está ligado a insumos básicos, basicamente potássio, a maior mina de potássio do mundo está no Canadá. Próximo slide para mim, Hélio. A gente fez um gráfico aqui demonstrando isso, fertilizantes aí, quando você olha aí a barra vermelha à direita, a gente está contabilizando aí todo o volume de fertilizantes que vem desse país, basicamente potássio, tá? A maior mina de potássio está lá, é de uma empresa que eu presto consultoria. A gente conhece a subsidiária canadense. Eles têm uma capacidade gigantesca de gerar essa matéria-prima lá e uma condição ótima de qualidade de matéria-prima. Então, quando a gente olha para o Brasil, o nosso cenário é muito mais interessante. A gente tem vários compostos químicos que a gente exporta para o Canadá, como matéria-prima mesmo de processos industriais canadenses. Tem uma parte muito forte no Canadá que eles atuam como captadores de metais básicos, né, de pedras preciosas e metais básicos, metais, seja ouro, prata, bronze, platina. Eles têm uma forte relação com a gente, com o nosso mercado, por causa da grande riqueza mineral que nós temos aqui. E ferro e aço, que eles têm mineração lá também, então é menor. E a parte de indústria mecânica, eles têm uma demanda muito grande devido à engenharia que eles têm ser capaz, mas a fabricação eles gostam de terceirizar. O Brasil tem atuado com algumas empresas de processos nessa área. E os outros produtos agrícolas, açúcar, café, a gente colocou mais para listar que tem uma oportunidade também de outros mercados, mais como matéria-prima. Só um parênteses, Glauber. Esses são os produtos, os principais produtos na balança comercial no ano passado. Exato. Mas o que a gente vê aqui, eu estou em Ontário, mas muda pouca coisa quando você vai lá para o oeste, vai para o Pacífico, que você tem Vancouver e tem Calgary. Calgary, dá para dizer que é um Ribeirão Preto, vai. A província de Alberta, ela é muito forte, muito fortemente relacionada com petróleo. Então, se o petróleo está subindo de preço, a província fica muito próspera e começa a comprar um monte de coisa. Quando o petróleo cai de preço, que nem foi ultimamente, eles dão uma acalmada. O motor do Canadá é essa província onde eu moro, que é Ontário. Dá para perceber aqui que você tem os grandes players trabalhando com produto químico inorgânico, pérola natural, caldeiraria, maquinaria, aparelho mecânico, ferro e aço, açúcar, café, chamate, especiarias. Não significa que os outros produtos não têm. A leitura nossa é justamente o contrário. A oportunidade para produtos que não estão entre esses 6 é muito grande, porque o canadense ele gosta de qualidade. A cultura do canadense gosta de produtos orgânicos, a maioria dos produtos vendidos nos supermercados aqui é orgânico,
Você tem... É difícil achar café brasileiro aqui. É muito mais fácil achar café colombiano. Então, esses produtos, e produtos pequenos, produtos para o dia a dia, ele não vai aparecer nessa balança comercial. É isso que é interessante. Essa que é uma coisa que você vê esses relatórios da Apex, vê o relatório do Ministério da Agricultura. Os produtos menores, eles não aparecem, mas é o produto que você encontra aqui que o pessoal compra no dia a dia. Esse produto é uma bela porta de entrada para o Canadá. Fecha parênteses. Esse ponto que o Eduardo levantou é importante, pessoal, pela a nossa atuação tem que buscar muito as oportunidades desses nichos de mercado que a gente reconhece nessa região sudeste aí do Canadá, que é muito povoada. A gente, olhando essa região, a gente consegue entender que tem oportunidades em vários vetores comerciais. Então, a gente traz um exemplo aqui de balança comercial 2019, mas é mais para mostrar que existe uma relação forte entre os dois países e existe interesse. Esse acho que é o mais importante nesse aspecto. A grande vantagem, a gente tem uma base lá em London, e essa base serve de showroom mesmo, de vitrine, de negócios, para a gente poder alavancar essa cultura do canadense de olho no olho. Então, o canadense, eu que sou da área agrícola, eu posso falar, né? O canadense é igual o caboclo que produz café no interior de Minas. Ele vai olhar para você e vai falar assim: se eu te conhecer, se eu entender quem você é, eu quero entender o teu produto. O produtor agrícola pensa muito assim. Isso é importante a gente deixar claro que o canadense não é muito diferente disso, não. É perfil. E uma coisa muito importante que esse slide, a gente queria chegar nesse slide aqui. Esse slide é muito importante pelo seguinte: há um acordo de livre comércio do Mercosul com o Canadá. Cerca de 90 produtos brasileiros, a gente vai preparar isso aí depois e passa essa fonte para vocês, desses produtos principais que eles estão vendo: calçado, produto químico de borracha, mineral não metálico, automóvel e tal, que vai ter uma vantagem tributária muito grande com este acordo. Não é um acordo com a América do Norte, é um acordo específico com o Canadá. O Canadá, ele tem algumas barreiras de mercado grandes, inclusive com os Estados Unidos. Por exemplo, leite, aqui é leite canadense. Ovo é ovo canadense, frango é frango canadense. Num acordo de livre comércio, vai ser facilitado um pouquinho isso aí. Deve estar pronto em 1 ano, mais ou menos, esse acordo. Eles estão muito focados em regras de origem, então vão preparando o produto de vocês, pensando em como vocês vão colocar evidência que o produto de vocês é brasileiro mesmo. Ou pelo menos uma porcentagem mínima deles, porque senão vocês não conseguem entrar na elegibilidade disso aí. O ponto 2 aqui, que é a negociação entre Mercosul e Canadá, inclui decisão sobre comércio inclusivo. Não significa que você precisa comprovar que você não tem trabalho escravo, etc., etc. Mas eles colocam algumas cláusulas para mostrar que a gente não está preocupado só com o dinheiro e que tem que ter um desenvolvimento sustentável, tem que obedecer a legislação trabalhista, consideração relativa a gênero, responsabilidade corporativa. Isso é compliance. Compliance social. Eles vão exigir isso, não adianta, a cabeça do canadense, ou tem isso, ou teu produto, você consegue mostrar que teu produto é socialmente responsável, ou você não vai conseguir uma atenção tão grande do canadense. Mas a gente tem 1 ano, mais ou menos, para preparar essas coisas. Um fator interessante é que ele é o maior comprador de produtos, importador de produtos, para fins de utilidade pública no mundo. Não sei se todo mundo sabe, mas aqui
a saúde é pública, o ensino é público, né? O que seria o fundamental e o médio, é só o ensino superior que começa a ser pago. Mas o Estado dá um suporte muito grande financeiro para a coisa acontecer. Então, eles precisam comprar. Porque o Canadá é uma população de 35 milhões de habitantes, ele não consegue produzir tudo isso aí. Mesmo assim, o canadense ele é bom negociador. Se você tiver a oportunidade de estar frente a frente com o teu comprador canadense, você consegue argumentar e ele aceita esse argumento. Esses pontos que o Mercosul está colocando, esse acordo de livre comércio vai impor ao exportador brasileiro que o canadense não abre mão. Tá? Próximo slide, Hélio. Aí nós vamos falar de alguns pontos-chave que a gente pode... deixa nesse ponto aí. O que acontece? A gente mostrou o Canadá como as grandes cidades elas estão próximas à fronteira dos Estados Unidos, ali. Onde nós estamos? Nós estamos aqui em London. A gente brinca que é a fake London. Tem cheio de rua aqui com o mesmo nome das ruas de Londres. Você tem pontos, você tem bairros com os mesmos nomes. O rio que passa aqui é o rio Tâmisa. Enfim, era para ser a capital do Canadá, não sei por que, não deu certo, virou Ottawa, né, como eles falam aqui, Ottawa. A gente escolheu essa cidade exatamente pela posição estratégica dela. Como vocês podem ver no mapa, Toronto está logo ali em cima e Detroit, que já é Estados Unidos, está logo ali embaixo. A interação entre Canadá e Estados Unidos é muito grande. A gente está aqui, essa fronteira de Sarnia, que está na mesma altura de London, a 1 hora de distância. Cataratas do Niágara está a 2h30. E Detroit está a 2 horas de distância. São estradas que não tem pedágio, fica fácil de você trafegar por aqui. E essa mancha laranja pro lado de Toronto é o que eles chamam do cinturão verde do Canadá. Ele circunda Toronto, liderada pela cidade de Guelph, que está ali. O que se compra aqui? A gente pode dizer, com experiência nossa, do que é interessante de comprar aqui, que o pessoal compra. Não é o mercado que a gente chama de mercado da saudade, ou homesick market. Você tem uma população de 30% de imigrante que não nasceu no Canadá. Isso em London, mas em Toronto é a mesma coisa, em Vancouver é a mesma coisa, em Calgary é um pouquinho diferente, porque ele está mais para cima, é muito frio lá, então o sul-americano não vai tanto para lá, mas Montreal, mesma coisa. Você tem uma população que tem muita gente árabe, tem muito chinês, muito oriental. Meu vizinho da frente aqui é um libanês, uma família libanesa. Meu vizinho do lado é sul-coreano. Você não consegue ir no supermercado aqui sem escutar 2, 3 línguas. Essas populações, essas etnias, esse tipo de imigrante, ele consome alguns produtos que não vêm no Canadá, eles não produzem aqui no Canadá. Por exemplo, a gente não vê tanto judeu aqui, então você não tem tanto mercado kosher, mas você tem o mercado halal, você tem muito muçulmano aqui. Então, carnes, derivados de carne, de leite, que sejam halal, eles têm muita entrada aqui, porque tem consumo. Você encontra muito produto orgânico.
eles têm a cultura deles, tempero é muito interessante. E essa população árabe grande, por exemplo, eles não tomam outro café. A libanesa que trabalha comigo, ela diz, o libanês ele quer tomar o café brasileiro. Agora, pensa na dificuldade de encontrar o café brasileiro. A gente vai colocar num slide para frente a dificuldade, algumas barreiras para chegar aqui no Canadá o teu produto e algumas reclamações do canadense. Por exemplo, eu estava comentando com o Ângelo ontem, a gente estava conversando de uma fábrica aqui que importa castanha do caju do Vietnã, porque a experiência deles com o brasileiro foi de fazer a castanha do caju brasileira é melhor que a vietnamita, mas o brasileiro entregou primeiro mês, segundo mês, terceiro mês e aí começou a atrasar. E o canadense, por essa estabilidade de mercado, ele não admite isso. Dá mais um clique aí, Hélio, só para a gente fechar esse slide, para ter uma noção das distâncias comparadas de London, Ontário, comparado com algumas cidades daqui, umas distâncias aproximadas de cidades com relação a Sorocaba. Que nem você sair daqui para Toronto é como você sair de Sorocaba e para São José dos Campos. Se você quer ir para Chicago, que é uma mega cidade, é como você ir para Florianópolis. Você ir para Montreal é igual a Ouro Preto. Nova York, que é já do outro lado, para o lado do Atlântico, é Goiânia. O que é bacana nisso? É bacana porque são consumidores seus. As pessoas passam por aqui. Então, você oferecer o produto partindo daqui, você está próximo dessas cidades. E você tem gente, você tem influência, você tem gente que conhece dessas outras cidades. London é considerada, exatamente por essa configuração geográfica, que está meio caminho de Detroit e Toronto, ela não tem a influência muito grande da metrópole. Para isso, ela é muito utilizada como cidade de testes. O que é bacana isso, porque ela tem a universidade, a Western aqui, a Western University, a gente vem conversando com eles recebem muita investimento em pesquisa de produto, para lançar o produto primeiro aqui, para testar o mercado aqui, porque London representa o canadense médio, o mercado médio canadense. Como curiosidade, foi aqui que foi lançado o Chicken McNuggets. Eles primeiro testaram em London, porque a população daqui tem uma representatividade boa com relação à resposta canadense, de qualquer população canadense, e várias coisas foram testadas aqui e ainda são contratadas as universidades daqui para fazer esse tipo de teste. Próximo, Hélio. A gente identificou 3 pontos importantes quando você for falar de exportar teu produto para cá. São pontos que o acordo do Mercosul, Canadá, já está apontando. Nas nossas conversas com o pessoal daqui, com Câmara de Comércio, com o Centro de Desenvolvimento Econômico, com as áreas de melhoria de negócios que tem aqui, que é um tipo de organização que tem aqui, a conversa está sendo muito em cima de eu quero saber quem está do outro lado, então garanta que a tua identidade está montada assim. Esses pontos a gente validou com um amigo nosso que trabalha no Mercosul, tá? A gente fez uma conversa com ele para validar esses pontos. Assinatura digital, ou seja, tem que aguentar
tem que garantir que aquele documento realmente está assinado por aquilo. Isso a gente vai ver depois por que isso. Assinatura de trade no papel de pão, em que você faz uma cópia da sua assinatura, tudo, demora demais. Os padrões que são seguidos, eles não vão conversar com você se você não seguir o padrão para comércio internacional, que são definidos pela Câmara Internacional de Comércio. Você tem que definir bem o teu produto, o teu portfólio. Você tem que estar padronizado. Eles estão esperando a informação correta do seu produto. Se eles não conseguirem entender o teu produto, eles não vão se interessar pelo teu produto. Você tem que mostrar que você vai acompanhar desde o primeiro momento da exportação, que é a carta de intenções, a LOI, né, a Letter of Intent, até depois do embarque, quando você emite a invoice, né, você fatura o teu pedido para eles, para você receber pela tua exportação. Você tem que mostrar que você está preparado não só para o Canadá. Tá? Essa última parte é o grande trabalho da PX nisso. E preparar vocês para encarar o Canadá. O Canadá, a gente vem conversando bastante com a PX exatamente sobre isso. Você tem que se mostrar preparado. Esses 6 pontos foram os pontos que a gente identificou numa conversa com o Mercosul, que são os pontos que se destacam mais. Vamos ver a próxima, Hélio? Acabando. A gente está preparando um ambiente, a gente finalizou a fase piloto de processo de trade, e agora nós estamos preparando para... nossa expectativa é que para o final do ano essa plataforma vai estar pronta. A gente está chamando ela de Bazar, e que ela vem para atender 4 principais desafios. Quais são eles? Toda transação internacional deve obedecer os padrões da ICC. Por quê? Porque você tem que identificar todo mundo e você precisa de uma carta de crédito para essa transação. Você precisa mostrar que quem vai comprar de você precisa mostrar que ele vai conseguir pagar. Essa carta de crédito, para o banco conceder, principalmente em transações maiores, o Glauber pode me ajudar com isso, se o banco suspeitar que tem alguma coisa de errado ali, vai demorar para você conseguir. Glauber, você pode colocar alguma informação aí? As transações com protocolo ICC, que o Eduardo citou aí, a Câmara de Comércio Internacional, os bancos melhor listados para esse tipo de operação, eles exigem diversos mecanismos de proteção ao crédito e ao produto a ser entregue. Então, para evitar qualquer tipo de litígio futuro. Então, eles exigem uma documentação e tem uma maneira de transacionar esse processo. Eles fazem todo um protocolo de proteção de informações com dados transacionados via rede específica, que é a SWIFT, né? Para evitar qualquer tipo de fraude, qualquer tipo de lesar parte a parte. Então, quando a gente fala de vender para o exterior, existem protocolos extremamente rígidos de documentação e de procedimentos, tanto pela parte do comprador como pela parte do vendedor, para garantir que a operação se concretize. Nós temos experiências com açúcar e cereais. A gente sabe que o protocolo de exportação de açúcar do Brasil é um dos melhores do mundo, e mesmo assim, para alguns países, mundo afora, não quero citar continente para não criar qualquer tipo de desconforto, mas
Existem países mundo afora que algumas empresas se rejeitam a operacionalizar pela falta de transparência na apresentação de documentos. Então, essa plataforma que o Eduardo está citando busca e já conseguiu ser auditada por um grande banco americano, o JP Morgan, para esse tipo de operação. Então, nós temos a credibilidade que o processo desenhado dentro da plataforma tem essa característica de compliance, de proteção de dados. Nós estamos na preocupação de suportar todo o ciclo. Não adianta nada você conseguir a carta de crédito e 3 meses depois o comprador descobrir que você não está conseguindo honrar, você não tem uma gestão suficiente. A nossa grande preocupação, principalmente com o canadense, que é difícil você, uma vez que você perde a confiança dele, é difícil você continuar fazendo um negócio com ele. Essa ideia de prover tecnologia para gestão, de suportar todo o processo, todo o ciclo de processo de exportação, é exatamente para que não seja uma vez só que a gente exporte, mas que a gente faça 1, 2, 3, 4 e comece a exportar e eles gostem de comprar coisas do brasileiro. Vamos ver o último slide, Hélio, para fechar? Nós temos uma proposta, alguns de vocês já foram apresentados para isso. A gente tá muito preocupado com esse conceito do canadense que ele precisa atender, ele precisa pegar na mão, ele precisa ter o olho no olho, etc, etc. A gente tem um processo, quem se interessar, a gente pode conversar depois desse webinar. A ideia do processo é diminuir o risco. É você fazer em fases onde você traz seu produto para o canadense olhar. Depois da gente verificar o que o canadense acha do teu produto, você prepara o teu produto melhor para o Canadá e você começa a exibir ele aqui para o canadense poder pegar na mão. Tá? A gente apresenta em outro momento isso aqui. Vamos abrir para perguntas agora. Então, temos 10 minutinhos, 15 minutinhos para perguntas aí. Mas a ideia que a gente quis trazer para vocês é assim: o Canadá é um país que sabe o que ele quer comprar, independente de qual região do Canadá. Se ele sabe o que quer comprar e se você sabe o que você quer vender, você já deu vários passos à frente para conseguir sucesso no teu negócio. Fechou, Hélio? Obrigado pelas explicações gerais. A gente consegue ter uma noção exata de como funciona esse imaginário ou comportamento mesmo do empresário canadense, e fica aberto para algumas questões. Eu mesmo tenho algumas perguntas que eu gostaria de fazer, mas tem alguém que queira se manifestar, fazer alguma pergunta tanto para o Gleuber quanto para o Eduardo? Por favor, pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Eu tenho uma pergunta, acabei colocando no chat também. Como que funciona o setor de climatização no Canadá, mais especificamente falando de aquecimento e refrigeração, ar-condicionado? Toda casa aqui tem que ter os dois, tá? Um serviço, o setor de serviços de climatização, tanto de máquina, quanto seja ar-condicionado, seja o aquecedor, quanto janelas, isolamentos, é um setor altamente movimentado. Quando a gente está falando de material, sempre precisa. Serviço tá cheio de empresa aqui que trabalha com isso, tá? Assim,
você tem opção, você tem 10 no teu bairro. Porque são serviços que não tem como você não aquecer uma casa aqui. Se você não aquecer uma casa aqui, você perde a casa. Quando eu cheguei aqui 2 anos atrás, estava com um problema no aquecimento na casa. O corretor que me ajudou a alugar a casa aqui, chegou outubro, ele estava desesperado porque precisava arrumar, porque ia chegar novembro e já começava a temperatura negativa e etc, etc. É um mercado altamente movimentado, tá? Porque... eles compram no mundo todo, tem fornecedores de equipamentos japoneses, chineses, americanos. Eu não fui casa em casa para ver isso. Eles normalmente esse material ele é vendido nas grandes lojas. Você tem uma Home Depot, você tem uma Canadian Tire, você tem até o Walmart vende um pouquinho, a Lowe's. Mas normalmente o que acontece é o seguinte: a empresa que te instala o ar-condicionado, essa mesma empresa ela indica o produto para você, orienta você a como comprar, ela mesma faz a compra. Se então, fosse vender aqui, eram essas empresas que a gente ia conversar. Você tem 2 canais, né? O grande varejo, de alguma forma, para compra isolada, e os formadores de opinião, que são os instaladores que vão ficar nessa cadeia. Mais ou menos como funciona aqui também. Quem mais vende, tá? Existe para água quente, para aquecimento de água, o da minha casa aqui, ele é meio comodato, vai. Você aluga o boiler. Eles instalam um boiler e você paga uma mensalidade. Paga um aluguel por ele. Aluguel pelo boiler. O ar-condicionado já não é alugado aqui. Tá, interessante. Tem alguma solução de software para esse setor que já existe aí? Não vi não, viu? Não vi não. Tem muito pouco internet das coisas aqui, tá? Não sei se é essa a tua pergunta. É exatamente essa. Tem muito pouca. Eu sou engenheiro de computação, tá? Então, assim, eu não sei responder de planta, de commodity, mas sei responder de... Você tem uma tecnologia, você tem algumas coisas assim, mas tem muito espaço para crescer em cima disso. Legal. Tá? Obrigada. Mais alguma pergunta? Eu gostaria de saber, especificamente, com relação aos hábitos. A gente conhece muito, porque um determinado setor, que a gente tem algumas empresas aqui no nosso núcleo, setor de beleza, de cosméticos e beleza. A gente sabe que é um produto muito utilizado no México, nos Estados Unidos, no Brasil, tem uma difusão muito grande, nos países árabes também, e você falou da comunidade árabe aí no Canadá. Existe também uma proliferação ou um volume visível de cosméticos ou de empresas especializadas? O consumo é visível, como aqui no Brasil, que as pessoas... Há quem, às vezes, deixa de comer para comprar o produto de beleza, o shampoo, etc. Aqui eles não precisam parar de comer, porque o poder aquisitivo é maior. Mas você tem grandes cadeias disso. Você tem a Shoppers, você tem a Rexall, que são as farmácias daqui, elas são um pouco diferentes. Elas têm de tudo. É quase que um mini mercado. Uma drugstore mesmo. É que nem a Walgreens nos Estados Unidos, que não conseguiu entrar aqui porque a Shoppers é mais forte. Então, eles têm um setor, 1/4 da área deles, toda Shoppers que você encontra por aqui é relacionada com beleza. E você tem as especialistas lá dentro que te atendem, os produtos de mais alto nível, etc, etc. Mas, junto disso, você tem um conceito que se eu estou no inverno, eu tenho que me cuidar.
Enquanto aqui no verão você tem, até um mês atrás, estava fazendo 30, 35 graus, sensação térmica. Eu estou no meio do continente aqui, né? Então, o verão é quente. Então, produto para protetor solar, produto para praia, produto para água, no verão, eles usam muito. Shampoo tem 500 mil opções. Ao mesmo tempo que você tem o inverno, que você tem produtos para proteger a tua pele. Porque o frio, ele mata. Então, assim, você tem um mercado muito grande para isso e você tem uma população com poder aquisitivo para comprar essas coisas. Perfeito. O pessoal compra, tá? Essa é uma das dúvidas. João, Arnaldo, eu estou vendo aí Luiz Leite, alguma dúvida específica das empresas de vocês? Eduardo, o João acabou de mandar uma pergunta que era sobre importação de produtos como madeira para uso de aquecimento e cocção no Canadá. Como é que está funcionando o mercado? Vamos lá. Para cocção, você tem um mercado para churrasqueira, mas é difícil você encontrar churrasqueira com madeira, tá? Você vai encontrar lareira de madeira. Fogão você não encontra, de madeira você não encontra. O que você encontra aqui bastante, está começando a disseminar, é aquelas churrasqueiras que trabalham com pellet de madeira. Okay. Eu não sei se vocês já viram, parece ração de... Nós temos aqui, nós atendemos empresas produtoras de pellet. Então, esse pellet de madeira para churrasqueira, que é bem pequenininho, isso. Parece ração de peixe, bem pequenininho. Eles têm umas churrasqueiras aqui que tá até na moda aqui. Ela custa até mais caro para isso, mas você encontra para vender isso, inclusive na Costco, que é uma atacadista gigantesca daqui. Mas você tem um grande mercado de madeira para duas coisas. Churrasco, porque o churrasco deles aqui são dois tipos. Você tem o grill e o barbecue. O barbecue, eles usam bastante... Quando você vai grelhar, eles usam gás mesmo. Tá? A gente brinca aqui que é 80% do sabor e 20% do trabalho. Mas quando você faz o barbecue, que eles gostam bastante, que é aquela costela que vai passar a noite fazendo, aí eles vão procurar as melhores madeiras para colocar ali para fazer. Nesse mercado, é um mercado muito interessante, porque tem gente que gosta disso, pizza, mas é difícil de você encontrar muito forno a lenha na pizza aqui, tá? Eles têm, só uma coisinha, eles têm muita madeira produzida aqui, mas é a madeira daqui. Não é aquela melhor madeira para fazer um churrasco, por exemplo. Por favor, a pergunta tem justamente nesse sentido. A madeira daí não é uma madeira que queima normalmente como um eucalipto, por exemplo. Não, é uma madeira leve. Então, a ideia era para lareiras, por isso que eu perguntei de aquecimento, lareiras e possivelmente churrascos com lenha, esse segundo que você explicou. Então, legal, já deu para ter uma ideia, querido. Muito obrigado. Lareira, sim, metade das casas tem lareira a gás, e a outra metade é lareira a lenha mesmo. Tem muita gente que não abre mão da lareira a lenha para ter o cheirinho da lenha, etc, etc. Obrigado, filho. Ô, Eduardo, deixa eu só complementar. João, eu dou consultoria num outro projeto de grande monta, de power shift, de transição energética, da indústria do aço, tá? Então, a gente faz um projeto de mapeamento de biomassas mundo afora. E as empresas que a gente dá consultoria têm a visão de América do Norte de forma muito impactante, assim, porque o maior exportador de wood chips seriam cavacos de madeira ou pellets de madeira. Sim.
estão associados a Canadá e Estados Unidos, tá? Então, 70% desse material, ele circula a partir dos Estados Unidos, vidro de madeira, tá? Outras fontes, como resíduo de processamento de óleo de palma, que é o nosso famoso óleo de dendê, ele é muito produzido na Malásia e Indonésia, ele atende mercado asiático, japonês, e a gente tem uma pequena participação, quase irrisória, com bagaço de cana e resíduos de pinos e eucaliptos. Então, assim, são questões muito pontuais, tá? E a gente fez um estudo de aceitabilidade nos 3 principais mercados, porque a gente vai competir com eles. Uhum. A indústria do aço está passando por uma transição energética nos próximos 30 anos, e a gente sabe disso. Esse projeto que a gente visa isso, a gente fez um anúncio não vinculante há pouco tempo. A visão do negócio é interagir com várias tecnologias, não só biomassa, mas a gente compete muito com lareira, que é bem a tua pergunta, compete muito com essa questão de aquecimento e produtos para fins de cocção, ou churrasco e tudo mais. Tem uma questão cultural dos países nórdicos, tá? Da América do Norte. Aí eu não estou falando só de Canadá, tá? O estudo que a gente contratou era muito mais amplo. O Canadá tem essa característica também de coloração de madeira. Então, não adianta a gente chegar com uma madeira escura lá que a gente não tem aceitação para fins de lenha. Uhum. O mercado é muito restritivo, mas é uma característica e é uma demanda crescente. E eu te falo que no período aí de 2023 a 2030, esse é um mercado que vai se estabelecer de forma muito forte devido à transição energética e os acordos bilaterais que principalmente a União Europeia fez, Estados Unidos ficou fora, mas tem um problema para os Estados Unidos. A partir de 2030 ele não consegue mais exportar aço, por exemplo. Vindo de origem mineral, o carvão deles. Eles vão ter que entrar com outra fonte de energia. Só um detalhe para aquecimento caseiro, doméstico. Por lei aqui, você acaba não tendo... Você tem para conforto, mas o aquecimento doméstico ele é feito por gás, tá? De gás. É gás por questão de legislação mesmo. Mas o que eu falo é o mercado justamente de customizado. Assim, de climatização, e não de aquecimento de fato. Ok. Mas é um mercado extremamente competitivo. Muito obrigado, querido. Alguma pergunta mais? Eu estou vendo... Bem, o que a gente pode fazer, além de agradecer a participação de vocês? Sabemos que alguns empresários têm procurado vocês diretamente para ajudar. Seria interessante, não sei se vocês colocaram os contatos, tem algum slide que tem o contato, ou vocês querem passar? Se tiver aí algum slide com o telefone daqui do Brasil, ou mesmo os contatos de vocês aí no Canadá, seria interessante para que também ficasse registrado. Caso não, deem aqui para a gente. Ô, Ângelo, olha, tem um slide, acho que o segundo slide tem os e-mails, o e-mail da equipe. Pode mandar para qualquer um deles. Tá certo. Pode voltar ali, por gentileza? É lá o segundo deles, eu não me ativo. O segundo slide está a equipe ali, tem o... O slide de vocês, mas... tá. Então tem ali já os contatos. Caso queira maiores informações, estabelecer essa ponte para que seus produtos venham a ser expostos, venham a ter um estudo de mercado, o time aqui apresentado é extremamente competente, e as informações passadas sobre esses hábitos, sobre o perfil, sobre essa cultura canadense foram extremamente importantes, inclusive para a equipe nossa que está aqui presente, nossos técnicos, para que a gente possa multiplicar isso nas nossas conversas, nas nossas orientações junto aos empresários. Então, mais uma vez, eu só posso agradecer essa dedicação de vocês. Desde o Canadá, o Eduardo está falando lá do Canadá, o resto, passando a pandemia aí, e breve, vocês estão passando um verão, a pandemia no verão deve ser difícil, né?
Porque no inverno talvez não tanto, mas no verão... Nada, estamos há 2 meses sem morte na cidade. Então já está numa situação... Aqui tá, as escolas vão voltar agora dia 8 de setembro, elas já voltam full time das 9 da manhã às 3:30 da tarde, presencial. Aqui nós estamos um pouco atrasados, como sempre, nesse ciclo. É possível que esse semestre ainda a gente não consiga voltar ao presencial, mas Pois é. Vamos aguardar. Estamos aqui para burlar a fronteira, tá? A fronteira canadense está fechada para o mundo, mas a gente está aqui, então fica mais fácil. Tá certo. Não, isso é fundamental, ter essa ponte e ter representação no país de destino, para fazer a tradução. Tradução, quando eu digo de maneira ampla, não é? Traduzir por falar em tradução, a gente acabou não falando, o nome Gesher é ponte em hebraico. É exatamente isso que a gente quer ser. É ser uma ponte para vocês aí, para ajudar a poder trazer produto de vocês para cá. Perfeito. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado à equipe que deu apoio aqui, o Sandro, a Tainá, aos presentes que ouviram a apresentação e, como sempre, o Núcleo PX de Sorocaba está à disposição para tirar todas essas dúvidas, fazer esta ponte, fazer as indicações para que vocês tenham, os empresários aqui presentes, comecem a olhar e ampliar suas exportações, seja para o Canadá ou para o mundo inteiro, porque os depoimentos que nós temos recebido daquelas empresas, dos empresários que têm feito essas iniciativas, têm trazido resultado financeiro, econômico, saudável para suas empresas. Então, boa noite. Nossa equipe, provavelmente todos vão dar aula hoje, então a gente vai... Então, um forte abraço, Eduardo, Gleuber, Carlos. Um abraço para vocês e obrigado pela oportunidade também. Nós que agradecemos. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.